Fernando Schiller, para explicar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, um imbróglio entre Senado, Câmara dos Deputados, os dois presidentes, tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira, trocando farpas por uma questão que envolve a análise das medidas provisórias e as comissões, mistas ou não mistas, que analisam essas MPs. Schiller do céu, essa aí você vai ter que explicar para mim também, viu? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Sônia, Cláudio, Pedro, nosso ouvinte? Tudo bom, Schiller? Tudo jóia, olha, de fato é uma confusão, mas para explicar bem didaticamente isso, o Brasil se governa muito por medida provisória, né? A medida provisória foi criada lá na Constituição de 88, é a medida mais prática, mais direta. O governo edita, né, uma medida, então entra em vigor. Por exemplo, o governo fez a nova regra do Mais Médicos, ou a nova regra do Bolsa Família. Ele edita uma medida provisória. Então, o programa já começa a funcionar, já tem força de lei. O Congresso tem 60 dias mais 60, então tem 120 dias para derrubar ou não, validar ou não a medida provisória, né? Então, quer dizer, e aí tem, a partir de 45 dias de tramitação, tranca a pauta lá, então ela tem prioridade para votação. Isso vem, olha, desde o início da redemocratização, a medida provisória é o grande instrumento no dia a dia do governo, né, para tocar o governo. Porque o Congresso é lento, porque para aprovar um projeto de lei é complicado, enfim, a Constituição é enorme, muita coisa exige mudança constitucional. Então a medida provisória é importante. O que aconteceu agora? Durante a pandemia, o rito da tramitação da medida provisória foi encurtado. Tá? Em vez de acontecer como a Constituição determina, lá no artigo 62, tem que formar uma comissão mista entre Congresso, entre Câmara e Senado, 12 senadores, 12 deputados. As emendas para as medidas provisórias são feitas no âmbito da comissão, então não pode ter emenda depois de plenário, né? E depois tem 14 dias para funcionar, né, para dar o parecer, né? E aí vai para o plenário, começa pela Câmara e vai para o Senado, que é a casa revisora, a medida provisória. É assim que funciona, né? Isso está na Constituição, né? A Constituição é muito clara, isso foi uma emenda constitucional de 2001. 2001, se fez uma emenda constitucional aprovando, está lá bem detalhado na Constituição como é que tem que tramitar a medida provisória, né? Então, assim, isso deu muito poder para o Senado, evidentemente, porque o Senado são 81 senadores, a Câmara são 513 deputados, como a comissão mista ela é paritária, né? Então é 12 com 12, é muito mais complicado para um deputado entrar numa comissão do que para um senador. Durante a pandemia, como não estava tudo remoto, né, então as comissões foram suspensas. E passou-se, então, por exemplo, o presidente Arthur Lira ganhou muito poder. Porque como as medidas provisórias são votadas primeiro na Câmara, e não tinha essa regra de botar as emendas, das medidas provisórias apenas na comissão, podia ir direto para o plenário, muitas vezes ele mudava uma medida provisória, uma nova legislação, na verdade, 10 minutos antes, meia hora antes, negociava no plenário, né? Quer dizer, ele tinha muito poder, e era feito a partir de pareceristas, indicados pela própria presidência da Câmara, né? Então, o Arthur Lira virou uma espécie de grande legislador do país nos últimos anos, e deu velocidade. Então, o que ele diz agora nessa disputa, entre outras coisas, é o seguinte: tudo bem, vocês querem voltar para o rito anterior, tudo bem, mas vai perder velocidade. E aí tem uma espécie de pequena ameaça velada ao governo, né? Vocês vão comprar essa briga, o governo está numa sinuca de bico com isso. O que aconteceu? O senador Rodrigo Pacheco ontem editou um ato, como presidente do Congresso, mas também como presidente do Senado, dizendo: olha, acabou a pandemia, volta ao rito anterior. O rito anterior está prescrito na Constituição, não há dúvida sobre isso. Vai ter comissão mista, paritária, 12 senadores, 12 deputados, que vão dar o parecer. Depois o parecer vai daí para a Câmara e começa na Câmara a votação e a Casa Revisora é o Senado. Então, assim, vamos lá, do ponto de vista constitucional, você sabe que eu sou constitucionalista, que o nosso constitucionalista é o Pedro, mas eu gosto muito de seguir o que está escrito na Constituição. Não tem discussão na minha visão, quer dizer, na minha visão, está lá no artigo 62 da Constituição, tem que ter comissão mista, né, e ponto final. Esse argumento do Arthur Lira,
de que, bom, tem 513 senadores e que só 513 deputados e só 81 senadores, e portanto seria injusto, na minha visão não faz nenhum sentido, por uma simples razão. O Senado representa 140 e tantos milhões de brasileiros. A Câmara, com seus 513 deputados, representa também 140 e tantos milhões de brasileiros. O fato é que o senador tem muito mais voto do que o deputado. Se a gente for aqui em São Paulo, por exemplo, o astronauta Marcos Pontes fez mais de 10 milhões de votos. O deputado mais votado, que foi o Guilherme Boulos, fez 1 milhão. Então, o senador fez 10 vezes mais votos do que o deputado mais votado. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, o senador Mourão fez 2 milhões e 600 mil votos. O deputado mais votado fez 260 mil votos. Então é também 10 vezes mais. Então é óbvio que o Senado, proporcionalmente, ele vai estar mais representado. Por quê? Porque tem mais voto, a verdade é essa, né? Porque as duas casas representam o mesmo eleitorado. E vamos lá, a comissão mista, ela não decide nada. Ela dá um parecer, tem um relator, pela regra, o relator é alternado, então um dia o presidente fica com o Senado e a relatoria com a Câmara, outra vez a outra medida provisória, o contrário. Então eu não vejo grande problema, a impressão que eu tenho nesse embate todo é um xadrez político muito bem pensado pelo Arthur Lira, que de bobo não tem nada, dizendo, olha, eu estou no meu último mandato, eu quero muita coisa do governo, eu posso complicar a vida de todo mundo, quero ver se vocês vão pagar para ver, eu tenho base aqui dentro da Câmara. E então ele comprou essa briga. Acho que ele não tem como ganhar essa briga, porque ele está brigando contra a Constituição, na verdade. E nesse caso, quer dizer, o Rodrigo Pacheco tem esse argumento. Tá? E aqui eu quero fazer um parênteses, me permite fazer um parênteses. Eu concordo inteiramente com o Cláudio quando ele diz, eu procurei agora mesmo, Cláudio, é uma vergonha que o presidente do Senado não tenha feito uma manifestação duríssima sobre essa declaração do presidente da República ontem. Porque atacou diretamente a honra, a segurança, não só de um senador, mas da família do senador. Essa ilação sobre a armação completamente absurda. Vamos lá, isso é um fato alternativo absurdo. Fechado esse parênteses, eu acho que do ponto de vista constitucional, na questão das medidas provisórias, o Rodrigo Pacheco tem razão. Mas é um impasse, olha, fazia tempo que eu não via, Thaís, Cláudio, Sônia, Pedro, um impasse tão complicado como esse no Congresso Nacional. De novo, seu parênteses dessa história que você falou da declaração do presidente, eu queria que você desenvolvesse mais o tema para a gente, por favor. Não, muito simples, quer dizer, ontem vocês comentaram aqui, eu estava escutando, como eu sempre faço, desde o início do programa, a Thaís colocou muito bem, o Cláudio também, quer dizer, a declaração ontem do Lula, dizendo que teria sido uma armação, ora, por favor, isso é uma quadrilha, é uma organização criminosa da mais alta periculosidade, são milhões de reais, tinha esconderijos montados lá em Curitiba, uma operação armada, perigosíssima, monitorada pela Polícia Federal, descoberta pela Polícia Federal em boa hora, anunciada, aliás, pelo ministro da Justiça, como cumprimento de um dever da Polícia Federal. Então, quer dizer, nós estamos, o fato mesmo que a gente esteja discutindo isso já é vergonhoso. E o presidente da República vem fazer uma declaração dizendo que como assim uma armação do senador Sérgio Moro? Quer dizer, o senador Sérgio Moro contratou então uma organização criminosa, ele gastou milhões de reais, instalou um sítio, uma chácara perto de Curitiba para monitorar a si mesmo, fez um acordo com o PCC, enganou a Polícia Federal, toda a Polícia Federal está enganada, enganou o ministro da Justiça do próprio governo Lula. Quer dizer, então nós estamos no campo do surrealismo, quer dizer, do campo do absurdo, na minha visão, que isso além de tudo é uma mentira, uma quebra de decoro da presidência da República, muito grave. No mínimo que se esperaria, Sônia, é que o presidente do Senado se manifestasse com dureza, dizendo que isso não é cabível, e nem isso aconteceu.